Vamos para a nossa pauta. Eu comentei com vocês, logo no início do programa, que hoje a gente vai fazer uma pauta muito completa. A gente vai falar de colesterol, a gente vai falar de alimentação, de tudo que envolve, né, esse assunto. Inclusive, na nossa culinária, a gente também vai ter a presença dela, que é a nossa convidada de hoje, doutora Carla Gouveia, cardiologista, nutróloga, chefe e especialista em medicina da culinária. Maravilhosa, bem-vinda, viu? Obrigada, que prazer recebê-la. Convite. É muito legal quando a gente consegue unir essas especialidades, porque tem uma entrega aí completa do assunto e a gente escolheu esse tema colesterol porque eu acho que nunca é demais falar de colesterol. Sim. E sempre a medicina traz novos dados, né? E as pessoas que estão ali naquele momento, que pegam os exames, que falam, puxa vida, meu colesterol não abaixa, vivem uma vida buscando tudo isso e parecem que não chegam lá, né, doutora? Então é muito prevalente mesmo, não né? Então, acho que foi um tema muito certeiro. É isso. Isso, e que casa bem com tudo que a gente vai falar hoje mesmo. Sem dúvida. Já já eu mostro a receita para vocês, que vai ao encontro da nossa pauta super saudável. Mas vamos lá, vamos tentar entender, então, o que hoje a medicina coloca quando a gente fala de colesterol. Você quer começar explicando os tipos de colesterol? Pode ser. Vamos lá. Então, assim, são temas que estão sendo cada vez mais estudados, né? Então, a gente tem um entendimento de que tem o colesterol ruim e o colesterol bom. Tá. Mas, na verdade, é muito mais amplo que isso, do que né? isso. Nós temos, assim, se a gente for ver hoje, a gente tem lipoproteína A também, que é uma coisa mais nova, também é um outro alvo terapêutico. Tá. Mas, quando a gente fala de colesterol, eu acho que o grande vilão é o colesterol LDL. É o LDL. É o LDL. É esse que a gente tem que mirar. Não adianta a gente brincar com os outros. Com os outros, tá. Os outros, eles são só ali enfeite. Tá. A questão mesmo é o LDL. Ele que é o vilão da história. É com ele que a gente tem que se preocupar e manter nos níveis adequados. Exatamente. Vamos colocar já, a gente tem uma tela aqui para mostrar para vocês, olha lá. Mandem perguntas aí no @VocêBonitaTV. Doutora colocou então... Vamos lá, cadê? Ah, ali, o LDL. O LDL, certo? Então pra gente, peraí. Ali, ó, o LDL de 130. 130. Então, manter o LDL abaixo de 130 para as mulheres e manter o HDL acima de 40, ok? Na verdade, Carol, como é que é o negócio do LDL? É o que eu sempre costumo falar com os pacientes, assim. Tá. Ele é muito individual. Certo. Cada um tem uma meta. Isso é uma coisa geral. Entendi. Aquele corte do exame laboratorial que eles fazem da média da população. É mais ou menos assim. Existe uma calculadora de risco. Tá. Então, por exemplo, né? Você não tem problema de saúde nenhum, saudável e tudo, provavelmente você vai se encaixar aí. Tá. Agora, sua mãe, se ela já teve um infarto, ou se ela já tem uma plaquinha de gordura ali na carótida, entendi, aí a meta dela tem que ser menor. Entendi. Então, dependendo do caso, né, eu não quis trazer tudo pra gente poder explicar aqui, mas dependendo do caso, chega a níveis que a gente tem que deixar o LDL abaixo de 40, abaixo de 50. Jura, doutora? Então aí, claro, de forma geral, enfim, é bem específico, mas de forma geral a gente coloca esse 130 pensando... 130 é uma média geral para quem não tem nenhuma comorbidade, Perfeito. Nenhum problema de saúde. E nunca teve assim. nenhuma questão envolvendo aí, nunca infartou. Isso, né? Tá. Aí 130 é tipo isso. Homens e mulheres. Tem. Homens e mulheres. Tá, então eu só não entendi o outro que tá 190, é o total. Ah, é o total, é como eu te falei, a gente olha mesmo, é ali. Entendi. Pro LDL. O HDL, a gente tem metas para homens e para mulheres, que é 40, 50. Ok. Só que o HDL, a gente não tem, assim, um remédio pro HDL. Então, assim, depende muito do estilo de vida, da alimentação, que é o que a gente vai falar hoje, né? Então, depende de outros fatores. Pra ele subir. Pra ele subir. E também tem muito uma questão genética. Tem, né? Minha família, por exemplo, tem um HDL super alto. Tem, então, o isso meu é HDL protetor. também. Isso é protetor. Que coisa. Então, isso também vai ser individual. Isso é individual. Na verdade, as metas são essas. Então, por exemplo, você pega um paciente no consultório com HDL de 20, eu já olho. Provavelmente é sedentário, fuma, não come direito. Entendi. Você vai trabalhar mais por esses lados, não de uma forma muito medicamentosa. É difícil aumentar o HDL, mas diminuir o LDL é o que é possível. Isso, gostei. E é isso que a gente, gostei, é aí que a gente trabalha, então, no que é possível, né? Vou anotar essa frase. Não, porque como não tem nada para subir o HDL,
enfim, tem que mirar no que é possível, né, doutora? Não tem jeito, não tem jeito. E aí, quando a gente... Então vamos colocar a situação que eu acho que é o que a maioria passa por isso. A pessoa recebe lá o exame, tem uma indicação, então, de começar uma dieta e mudança de hábitos, porque tá batendo ali num número que não tá legal, juntando com outras questões de risco e tal. A pessoa começa até mudar esses hábitos. No entanto, a gente percebe que tem muita gente que não consegue baixar esse colesterol. O que acontece, doutora? Vou te contar. Conta. Te contar uma coisa triste. O que acontece? O colesterol, 70% dele é da nossa produção. Tá. 30% é do meio externo. Entendi. Então, na maioria dos casos, a pessoa, assim, ela fica lutando contra isso. Eu acho, inclusive, uma excelente oportunidade da gente falar sobre isso para desmistificar um pouco o tratamento. Tá, claro. Tá? Porque é isso, o colesterol lógico que depende, né? Tem aquela pessoa que vive comendo só besteira todos os dias, sanduíche, não sei o quê. Aí você vê que tem mais uma questão alimentar. Mas de uma forma geral, se a pessoa é uma pessoa mediana ali que come bem, geralmente o colesterol dela, ela não vai conseguir controlar, assim, de uma forma significativa com a alimentação somente. Entendi. E aí que eu te falo sobre a gente ter essa oportunidade de desmistificar, porque é o que eu sempre falo para os pacientes é assim, o problema do colesterol são longos períodos de exposição. Tá. Então, às vezes você pega um paciente de 30 anos que tem um colesterol levemente aumentado. Aí você imagina ele dos 30 aos 50 com colesterol alto se acumulando dentro das artérias, das carótidas, ele vai acabar tendo um infarto ou um AVC. Entendi. Então, sem tomar uma medicação, achando que como o resto tá tudo saudável, tá tudo bem, é jovem, ele não vai ter algum problema. Fora que a gente tá numa fase de todo mundo... falar mal dos remédios para colesterol, principalmente das estatinas. Então, existe um mito em cima disso que piora ainda mais esse tratamento. Doutora, eu acho muito prudente que você toque nesse assunto, que você diga, porque quando médicos, né, gente, colocam essa questão, não é uma bobagem, algo. A pessoa que precisa do medicamento, ela precisa, ainda que ela mude todos os hábitos dela. Sim. É como se a genética estivesse agindo ali para que essa produção não se modificasse. Exato. Ele tem outras vias, né? Você vai tentando controlar e outras vias vão aumentando a produção. E também não é só isso. Por exemplo, se você já tem uma plaquinha de gordura, independente de você ter o colesterol alto ou não, você precisa tomar o remédio, porque ele vai ter outros efeitos, a medicação vai ter um efeito para ser anti-inflamatória naquela placa, como eu brinco com os pacientes, para cimentar a placa, para ela não desprender. Então tem outras questões que a gente, quando tem que tomar o remédio, tem que tomar o remédio. É indicação. Agora, o porquê do remédio ter essa questão, doutora? Qual que é o efeito colateral? As pessoas, enfim... O porquê dele ter às vezes essa questão da pessoa ter uma certa... uma certa insegurança, enfim. Sim, é que assim, existem outras vertentes assim da medicina, porque o que acontece? O mito ele vem do fato de que a estatina que a gente está falando é o principal remédio do colesterol. Tá. Ela pode diminuir questões hormonais. Entendi. Age em outras coisas. Vitamina D. Ela pode diminuir, mas você precisa controlar. Se o paciente precisa usar, você vai controlar esses níveis e essa diminuição, ela não é num ponto que vai prejudicar o paciente. É colocar na balança risco-benefício, colocar na balança o que é... Também tem uma outra questão que tem um percentual mínimo que causa dor muscular. Tá. Só que aí, como as pessoas leem na internet, todo mundo já chega, eu tô com dor muscular. Você sabe fazer o diagnóstico quando a dor muscular é dela, da estatina, então... Entendi. São Perfeito. Esses pontos. Olha que importante esse papo, gente. Mandem perguntinhas. Antes da gente começar com as perguntas, eu queria falar das crianças. Porque tá cheio de mamãe aí. E quando a gente se depara com alguns exames aí das crianças, a gente se preocupa mais com a gente. Essa é a verdade. Sim. Mamães sabem disso. Como é que é a questão do colesterol alto nas crianças? Isso é um outro ponto, né? Porque aí já vem muito também da questão... Tem as duas coisas, alimentar e a genética também. A genética tá ali, né? Tá, só que a gente vê muito a questão alimentar nas crianças, Entendi. Né? Então, é uma questão que realmente a gente precisa trabalhar a questão da alimentação de uma forma mais saudável, né? Então, eu acho que é o mesmo ponto. Mesmo ponto que a gente está conversando, mas aí com as crianças, né? Já vão outros pontos também que já
As medicações para criança também já são um pouco diferentes, já também não é minha área, e são pontos mais específicos da mas medicação. Mas que também temos e que tem que ser tratado. Isso que é o importante dizer. Até porque, por conta daquela questão que eu te falei, o tempo de exposição. Tá. Que é muito mais preocupante, né? Vão ser muitos anos de exposição, a chance dela vir a ter uma complicação, que é principalmente o acúmulo desse colesterol nas artérias, causando infarto, AVC, é muito maior. É muito maior, porque é mais tempo ali. Mais tempo de exposição, né? Vou colocar já a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela, aproveitem. Estamos ao vivo, olha lá. Pergunta Ana, né? Um beijo. Se o HDL for alto, compensa o LDL alto? Ana! Infelizmente. Não. Essa pergunta é muito frequente. É assim, ó, não é que não compensa, é que é bom. Que bom que, né, que se você tem um HDL mais alto, isso vai ser bom, tem uma relação, tem um fator protetor, mas isso não vai tirar a indicação da medicação se você tiver que usar. Perfeito. Entendeu? Se não o LDL tiver alto e isso. tiver indicação de medicação, como você falou, o HDL tá ali, gente. Sim. Ele é legal, ele é ótimo e tudo, mas ele não vai contar no risco. Ele conta no sentido de, legal, você vai ter mais proteção, mas o foco é o LDL. Entendi. Lembra sempre disso, gente, o foco é o LDL, o foco é o LDL. Perguntinha na tela. Obrigada, Ruvinho, um beijo pra você. Deixar a berinjela de molho e tomar água no dia seguinte, baixa o colesterol, é mito ou é verdade, doutora? Que ótimo, adorei. Olha, você pode até fazer isso, mas, assim, não adianta, não é o principal foco. Não é o principal. Não é o principal foco. Também tem o limão, o vinagre. Fibra, né, como um todo, essa questão da fibra, eu ia te perguntar. Que aí já não vai entrar tanto a fibra, né? Aí são outras questões que tem. Que vão ter impacto, ficou na água, mas a fibra seria muito mais interessante. Comer a berinjela seria muito melhor. E aí, vamos entrar um pouquinho na questão da alimentação antes da nossa receita. Quando a gente fala mudança de hábitos que podem ajudar. Então, enfim, o fígado, né, que você comentou que produz. Sim. 70%. Aí é individual e vai continuar produzindo ou não. Enfim, mas a pessoa precisa mudar também, porque não adianta nada tomar medicação e continuar fazendo a parte errada. Porque daí se sobrecarrega com remédio e com a coisa errada, né, doutora? Claro. Quais são essas mudanças de hábito pensando em colesterol? Vamos lá, que é o que eu mais gosto de falar, na verdade, né? Porque também, assim, com certeza. Faz muita diferença, né? No consultório eu consigo ter essas duas coisas, né? E eu consigo ver que faz muita diferença. Então, quando a gente fala de colesterol, a gente pensa em dieta do Mediterrâneo. Vamos falar isso, né? Que é uma dieta muito famosa. E aí, principalmente, nós temos as gorduras boas. Então, nós temos as gorduras poli, monoinsaturadas, que estão presentes principalmente nos peixes, no azeite de oliva extra virgem, no abacate e nas oleaginosas. Então, esses, assim, são dicas que eu dou que vão ajudar muito elas são anti-inflamatórias, né? E vão diminuir o colesterol, vão fazer esse efeito anti-inflamatório, melhorar o HDL. Só que tem que tomar cuidado para não exceder, porque é gordura. Você gordura já sabe tudo, Carol. Não, sei não, porque gordura é gordura. Isso. Mesmo a boa engorda. Ela é gordura. Mesmo a boa engorda. Gente, não pode esquecer disso. Engraçado, né? Não, é engraçado, porque assim, a gente fala da mudança de hábito, mas no final a quantidade do que é ingerido, ela conta em tudo, né, doutora? É no colesterol, é no peso, é no metabolismo, enfim. Mas isso que você perguntou, quando a gente fala, cardiologista gosta de estudo, né? Gosta de número, né? Palpável. E a gente tem, assim, um estudo muito interessante que ele pegou os pacientes e ele colocou um grupo controle e os outros dois grupos ele colocou. Um grupo ele deu azeite, extra virgem, e o outro ele deu castanha. E olha que interessante, Carol, que com azeite e castanha eu diminuo o risco cardiovascular de uma pessoa, o risco dela ter AVC, o risco dela ter infarto e o risco dela morrer em quase 30%. Que legal! Assim como tem também uns estudos, assim, estudos que eu falo, não é esses estudos que a gente joga no Google, né? São estudos de grande impacto com peixe. Então, o peixe, que é uma coisa que... Posso contar já que a gente vai fazer hoje? Pode contar, claro. Pascoal, já mostra, por favor, o nosso prato maravilhoso. Não sei olha se lá. eu podia falar. Pode, mas a gente já vai vamos falar, pra cozinha. Foi justamente por isso que eu escolhi. Tudo que tem ali tem um objetivo, né, dentro do colesterol.
mas os estudos com peixe de diminuição de 30% no risco cardiovascular. Olha só, Paciente com bastante, insuficiência cardíaca. Então, assim, com a comida a gente consegue fazer muita coisa.